Olá pessoal, vamos fazer aqui então 6 exercícios relacionados aí ao tópico força e campo magnético, beleza? Vamos lá. Vamos fazer a leitura do primeiro problema. Um próton move-se em uma direção perpendicular a um campo magnético com uma velocidade de 1 vezes 10 a 7 metros por segundo. Para um pouquinho, vamos respirar. Ele já disse para gente que a gente tem um próton e esse próton move, né, com uma velocidade em uma direção e, portanto, com uma velocidade que é perpendicular a um campo magnético. Com essa velocidade de 1 vezes 10 a sétima metros por segundo. Experimentando uma aceleração, opa, tem força, né? De 2 vezes 10 a décima terceira metros por segundo quadrado, ou seja, né? Tá aqui o valor da aceleração. A aceleração na direção positiva do eixo x. Quando sua velocidade está na direção positiva do eixo z. Opa, a velocidade aqui, 1 vezes 10 a décima sétima, 1 vezes 10 a 7, né, metros por segundo, né? Está na direção positiva do eixo z. E ele pergunta para mim, determine o módulo e a direção do campo magnético. Então vamos lá. Primeira coisa então é colocar nossas referências, igual, né, a gente convencionou lá no curso de Física 1, para ajudar a gente sempre a não nos perder, tá? Então, positivo, eixo x, positivo, eixo y, positivo, eixo z. Então ele diz para mim que a velocidade está na direção positiva do eixo z. Então eu já sei que a minha velocidade está aqui. E eu sei que a aceleração está na direção positiva do eixo x. Está aqui. Essa é a minha aceleração. Portanto, a minha força está na mesma direção. Força igual a massa vezes a aceleração. Calma, é um próton, então eu sei que esse camarada que está aqui é a massa do próton vezes a aceleração. Beleza, e ele pergunta para a gente, né, sabendo disso, qual deve ser a direção e o sentido, vamos pensar primeiro nisso, né, do campo magnético. Ora, a força magnética é dada pelo produto vetorial, Q, V, vetor, B. Então, como é que eu faço produto vetorial? Regra da mão direita. Eu tenho que, então, colocar os meus dedos na direção do primeiro termo, quem que é? A velocidade. E rodar ele em direção ao segundo termo do produto, que é o campo magnético. A minha força vai estar na direção do meu dedão, se a carga for positiva, e na direção contrária ao meu dedão, se a carga for negativa. No caso, né, a carga nossa é positiva, trata-se de um próton, então tem uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então agora aqui eu preciso fazer um exercício, né, pensando espacialmente na regra da mão direita, né, aonde que eu tenho que colocar o meu campo magnético para que quando eu fizer, né, o exercício, velocidade, roda em direção ao campo magnético, vai estar na direção da força. Então não é difícil da gente perceber que se a gente colocar o B na direção y, no sentido negativo, eu consigo fazer isso. B, né? E só para realçar, está no sentido negativo. Mas, Hugo, eu fico muito perdido com relação a esse negócio de regra da mão direita, para lá e para cá, para lá e para cá. Como é que eu faço? A gente pode usar as regrinhas de produto vetorial que a gente aprende nos cursos de geometria analítica, né? Então, para isso, a gente precisa escrever os vetores certinho, né? Então, eu tenho a velocidade, ela é, né, um valor, quanto que é? 1 vezes 10 a 7 metros por segundo. Na direção que? Na direção z, eu vou usar z chapéu. A aceleração e, portanto, a força magnética, né? Ela vai ser, desculpe, a massa do próton vezes a aceleração, que é um valor, que é 2 vezes 10 a décima terceira potência, né? Na direção x chapéu, né? E o campo magnético? O campo magnético, a princípio, eu não sei. Então, o B pode estar em qualquer direção. Pode ter uma componente x, pode ter uma componente y,
pode ter uma componente Z. E aí, como é que a gente faz o produto? Então, vamos lá. Então, a força magnética, que é massa do próton vezes a aceleração na direção x, ela vai ser a carga E, V, vetor B. E aí, vamos usar a regrinha do determinante. Vamos colocar aqui, então, x, y, z. Primeiro termo é a velocidade. Tem componente x? Não. Tem componente y? Não. Tem componente z? Tem. Quanto é? V. Campo magnético, segundo termo, é a terceira linha. Então, tem componente x? Pode ter. Tem componente y? Pode ter. Pode ter componente z? Também. E aí, como é que a gente faz? Calculo o determinante. Repetindo aqui as duas primeiras linhas para ficar mais fácil. X chapéu, Y chapéu, 0, 0, Bx, By. Né? E isso aqui vai ser igual a... Então, agora a gente vai pegar as linhas, né? Então, positivo do lado esquerdo. Então, a primeira linha que eu tenho aqui é esse cara. X chapéu, 0, Bz, 0. Segunda linha. Y chapéu, V, Bx. Positivo. Então, aqui eu vou ter, né, V, Bx, Y, chapéu. Continuando. Próxima linha, positivo. Z, V0, BY, 0. Agora, da direita para a esquerda são os negativos. Primeiro termo, 0, porque Z, 0, Bx. Segundo termo, X, V, By. Então, tá aqui. Menos V, By, X chapéu. E o próximo termo, que aqui, de novo, dá 0, né? Então, eu tenho que agora olhar para esses caras aqui, ó, e comparar. É uma igualdade. Então, a força magnética ela só tem componente na direção x. E do lado direito, meu produto vetorial mostrou para mim que eu tenho duas componentes, uma na direção x e na outra y. A igualdade só vai ser verdadeira se o termo que está na direção y for zero, né? E Hugo, quanto que vai ser o meu BZ? BZ pode ser qualquer coisa. Por quê? Porque o meu BZ é paralelo à velocidade e a força magnética só depende da componente da velocidade ortogonal ou perpendicular ao campo magnético. Mas ele está dizendo isso para mim, olha só, né? Que não tem componente paralela, né? Que a velocidade ela está perpendicular. Se a velocidade está na direção z, então a gente só esperaria que tivesse componente do campo magnético na direção y e na direção x, não na própria z, certo? Né? Então, BZ, já de cara, já diz para a gente o meu problema que BZ é igual a zero. Então, só sobra quem aqui? Né? Então, BX é zero, então é menos V, BY, X, chapéu, igual a massa do próton, a aceleração, X, chapéu. Agora vamos prestar atenção. Cara, tem um sinal de menos aqui, ó. Isso daqui só vai, essa igualdade só vai ser verdadeira, então, se, né? Então, só é verdade se BY for o quê? Negativo. Por isso tá aqui, ó, né? Na direção negativa. Beleza? É isso que a gente tem que tirar. Muito bem. Então, pegando o módulo, que a gente quer agora calcular o módulo, né? Pegando o módulo, então a gente vai ter V, dy, né, na direção x, não quero o módulo mais, tirei o vetor, é igual a massa do próton vezes a aceleração. Pronto. Qual é o módulo da componente y do campo magnético? É a massa do próton, a aceleração por v. Tem um erro aí ainda. O que está faltando?
eu, né, esqueci da carga do próton. Então, aqui, faltou um E menos E. E aí, o que faltou aqui embaixo? Tem um E aqui. E, V. Substituindo, então, todos os valores. Só para lembrar vocês, né? A massa do próton é 1, pega das tabelas, certo? Vezes 10 a menos 27 quilogramas. E a carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Substituindo tudo aqui, a gente obtém aproximadamente 0,021 Tesla. Então, se a gente for escrever o vetor campo magnético, a gente obtém o valor de, a expressão de menos, né? Menos 0,021, né? Na direção que y, chapéu, Tesla. Costuma colocar quando coloca o vetorzinho entre parênteses aqui. Tá? Perfeito. Acabou o meu problema. Então, só queria mostrar para vocês, né, aqui, questão de produto vetorial, que a gente, eu sei que vocês têm algum problema com relação a isso, porque exige que a gente pense exatamente no espaço, porém, a gente tem uma solução matemática que a gente pode usar para não se perder. Primeira questão, resolvida. Vamos para a segunda questão. Vamos fazer uma leitura e vamos marcando, né? Ó, uma fita metálica, igual a figura que está aqui embaixo, né? Ela tem 6,5 centímetros de comprimento, 0,85 centímetros de largura e 0,76 milímetros de espessura. Está se movendo com velocidade constante em uma região do espaço onde há um campo magnético uniforme de 1,2 militesla perpendicular à fita. Ou seja, então a fita está aqui, o campo magnético X quer dizer que está entrando na tela, né? Então o campo magnético está, vamos marcar aqui, ó, entrando. É o meu X. Né? Então, né, vamos perguntar. A diferença de potencial elétrico entre os pontos X e Y, X, tá aqui, e Y, é de 3,9 microvolts. E o campo magnético, como eu já tinha lido, né, 1,2 militesla. E ele quer que a gente determine qual é o valor da velocidade com que a fita se desloca. Ora, então, se tem diferença de potencial elétrica, tem então distribuição de cargas elétricas. Então, alguém, uma força, tem que estar agindo ali sobre as cargas da minha fita, né? E arrastando para um lado ou para o outro. De fato, né? Ele diz para mim que a fita, ela é o quê? A fita, ela é metálica. Então, o que que a gente tem aqui? Né? Então, a gente tem elétrons com carga negativa, né? Então, Q aqui é igual a menos E. Ele está se movimentando, está indo para cima aqui na minha tela. Tem campo magnético? Tem. Aonde está agindo a força magnética? Tem força magnética, por quê? Porque para ter força magnética, basta que tenha carga, velocidade, ou seja, que esteja em movimento, e que tenha campo magnético. Mas não é qualquer velocidade. A velocidade tem que estar o quê? Perpendicular ao campo magnético. Isso é a força magnética. Tem essas condições satisfeitas? Sim. Tem carga? Tem. Quanto? Menos E. Né? Então, a carga aqui é menos E. Menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tem velocidade? Tem. Quanto é? É o que eu quero descobrir. Né? E tem campo magnético? Tem. Então, qual é a direção da força magnética? V para cima. Campo magnético entrando. A força então magnética está para a esquerda. Se a carga for positiva. Como a carga ali é negativa, porque são os elétrons que são livres para se movimentar nos metais, então a força magnética está no sentido contrário. Então eu tenho aqui agindo sobre o elétron uma força magnética.
Ótimo, então o que vai acontecer? Então vamos fazer um desenho aqui. Ele está pedindo diferença de potencial elétrico, né? Mas vamos pensar o que acontece. Então, as forças não, né? A força magnética, enquanto a fita está se deslocando, né? Vai agir sobre os elétrons e vai arrastar esses elétrons para a direita. Então, eles vão se acumular do lado direito da fita. Como a fita é eletricamente neutra, a hora que você puxa os elétrons para o lado direito, né? Vai ficar positivo do lado esquerdo. Separou cargas no espaço, carga positiva e carga negativa. Entre elas tem campo elétrico. Então vai ter um campo elétrico. O campo elétrico vai das cargas positivas para as cargas negativas. Ora, então, além da força magnética que age sobre os elétrons, né, vai ter o quê? Uma força elétrica. A força elétrica é a carga vezes o campo elétrico. Mas a carga é igual a menos E, porque se trata de elétron. Então, menos aqui diz para mim que a força elétrica é no sentido contrário do campo elétrico. O campo elétrico está da esquerda para a direita, então a minha força magnética é no sentido contrário. Minha força elétrica está da direita para a esquerda. Então, a força magnética puxa para um lado, a força elétrica puxa para o outro. Aonde que vai parar a brincadeira? No equilíbrio. Então, no equilíbrio, em módulo, a força magnética é igual à força elétrica. É um cabo de guerra, né? Em módulo, né? Então, se a gente colocar aqui força magnética, que está todo mundo ortogonal, né? Então, o produto vetorial vai ser módulo do primeiro, V, módulo do campo magnético, B, seno do ângulo entre a velocidade, o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Eles são ortogonais, né? Então, é seno de 90, que é igual a 1, então não preciso escrever. Igual a carga vezes o campo elétrico. Então, aqui, já cancela, né, as cargas, né? E aí vai sobrar, né, que o meu campo elétrico é igual a velocidade vezes o campo magnético. Guarda isso aí. Ele quer a velocidade e a gente pode tentar usar isso daí. Eu tenho campo magnético? Tenho, mas eu não tenho campo elétrico. Eu tenho a diferença de potencial elétrico entre os pontos, né, entre um lado e outro. Entre o meu lado X e a direita, ponto Y. Tem uma diferença de potencial elétrico entre eles porque tem um campo elétrico. Ah, não é desse capítulo, mas a gente já sabe que a diferença de potencial elétrico, que é o potencial elétrico X menos o potencial elétrico no ponto Y, né? Ele é dado por, deixa eu baixar um pouquinho aqui, igual a menos a integral, quando eu saio de Y e vou até X, de E escalar, ds ou dl, não importa. Isso daqui a gente cansou de fazer já, vai dar simplesmente, né, E vezes, né, a largura da fita. Vamos chamar ela de D? E, D. Então, agora, só para a diferença de potencial elétrico é igual a campo elétrico vezes a largura da fita. Dá agora para a gente descobrir a velocidade? Aqui, aqui. Então, basta que a gente então faça o quê? Né? Substituir aqui o campo elétrico na primeira. Então, vou ter que a velocidade vai ser o campo elétrico dividido pelo campo magnético. Só que o campo elétrico é a diferença de potencial elétrico pelo comprimento, pela largura, desculpa. Né? Então, esse cara aqui vai ser E
ΔV, diferença de potencial elétrico, D, morreu meu problema. Substituindo os valores que são dados aí, a gente chega ao valor de 0. Vamos fazer essa continha aí. Vou jogar o valorzinho já. 0,382 metros por segundo, né? Ou 38,2 centímetros por segundo. Chique. De novo, é um exercício para a gente, né? De revisão e, né, de força magnética de novo. Tá? Produto vetorial sempre é chato a gente fazer. Vamos seguir adiante. Aqui a gente tem vários produtos vetoriais aqui também, né? O tempo todo. 3. Uma partícula de carga Q e energia cinética K maiúsculo, então energia cinética, viaja uma região do espaço onde há um campo magnético de módulo B. A partícula percorre uma trajetória circular de raio R, encontra a expressão para a sua velocidade e para a sua massa. Então isso é importante, a gente tem que ver que é o seguinte, né? É um movimento circular, né? Por que é circular? Vamos começar aqui, ó. Vamos devagarzinho, fazendo uma revisão. Se eu tenho aqui uma partícula, carga Q, com uma velocidade V, numa região onde que há um campo magnético, vamos colocar o campo magnético né, entrando. Então, V para a direita, B entrando, eu tenho uma força magnética para cima. Então, vamos repetir um pouquinho, peraí. Vamos colocar ele saindo, que fica mais fácil para mim fazer o meu desenho. Então, V, B, a força está para baixo. Por que eu estou fazendo isso? Uai, eu só quero mostrar para vocês que o deslocamento, a velocidade e a força magnética são ortogonais. E isso implica que o seguinte, essa partícula não vai percorrer uma trajetória retilínea, não tem como. A força, no caso perpendicular ao deslocamento, ela age sobre a velocidade, né, a aceleração, mudando a direção barra sentido da velocidade. Então, na verdade, o que vai acontecer aqui, né, é que essa partícula aqui vai percorrer uma trajetória circular. Muito feio esse círculozinho. Então, tendo aqui o centro da minha trajetória, a minha partícula de carga Q, com uma dada velocidade. Nesse instante que eu estou desenhando V, vai sofrer ação, então, de uma força. Que vai apontar exatamente para o centro. E, portanto, a minha força magnética, ela corresponde a uma força centrípeta. E isso, né, aqui, né, com o meu campo magnético, saindo, né, V, B, força para dentro, tá? Então, o movimento, ele é a trajetória, né,
ao movimento circular. Então a gente tem que, de novo, de revisão, tem que buscar as coisas lá de física 1, tá? Porque ele quer que a gente expresse a velocidade e a massa em função desses parâmetros que foram dados aqui. A carga, a energia cinética, o campo magnético e o raio, né, da circunferência. Joia? Então, uma álgebra que a gente tem que pensar. Então, vamos lá, tá? O que é energia cinética? Energia cinética, o K maiúsculo, é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Essa é a massa. Essa é a energia cinética. A gente tem que tentar relacionar com a força, tá? Por quê? Né? Porque tem raio. Raio vai aparecer aonde? Na força. Na força centrípeta, né? Joia? A força centrípeta e a força magnética por extensão, ela realizam um trabalho? Não, né? O que é o trabalho? Trabalho é igual a força vezes escalar, né? Deslocamento, tá? Então, esse cara aqui é módulo do primeiro, módulo do segundo, vezes cosseno do ângulo entre eles. No caso particular da força magnética, ela é sempre perpendicular, né? Perpendicular ao deslocamento. Então, esse ângulo que está aqui é de 90 graus, né? Esse cara aqui é zero. Então, o trabalho da força magnética é zero. Mas o trabalho é sempre igual à variação da energia cinética. Então, dizer que o trabalho é zero significa dizer que a energia cinética não varia, não tem delta, né? Então, a energia cinética, ela é constante. Beleza? Ora, então vamos lá, seguindo adiante aqui então, né? Vamos pegar, se eu quero a velocidade, vamos pegar aqui a velocidade ao quadrado vai ser igual a 2 vezes a massa vezes a 2 vezes a energia cinética dividido pela massa. Velocidade é a raiz quadrada desse cara, né? Posso deixar o quadrado ali? Posso. Vamos deixar o quadrado, já vocês vão entender por que eu vou deixar o quadrado. Agora, a força centrípeta, ela é a massa vezes a aceleração centrípeta. Beleza? Então, quem que é a aceleração centrípeta? Existe uma relação lá de física, né? Que diz para mim que é a velocidade ao quadrado sobre o raio. A velocidade não muda, porque a energia cinética ela é constante no movimento circular. Joia. E a força centrípeta, ela é a força magnética. Mas vamos devagarzinho. A força centrípeta, ela vai ser então igual a massa sobre o raio vezes quem? A velocidade ao quadrado. Quem é a velocidade ao quadrado? 2 vezes a energia cinética sobre a massa, né? Então, a primeira coisa que vai acontecer aqui é vou cortar, né? Então, força centrípeta, 2 vezes a energia cinética sobre o raio. Continuando, a força centrípeta é igual a quem? É igual à força magnética, que é a carga vezes a velocidade, né? Em módulo, né? Já vamos colocar aqui em módulo, são ortogonais, vezes o campo magnético, vezes seno do ângulo entre eles. Qual que é o ângulo entre a velocidade e o campo magnético? 90 graus. Seno de 90 é 1, por isso eu não vou escrever o seno que está ali. Vamos igualar? Então vamos igualar. Então vou ter que Q, a carga da partícula, né? V, a velocidade, B, é igual a 2 vezes a energia cinética pelo line. Se eu quero, então, agora a velocidade, só isolar ela, a velocidade vai ser, então, igual a
duas vezes a energia cinética sobre, né, QVR. QBR. Morreu. Está aí a velocidade em termos dos parâmetros que ele pediu. Exercício para a gente, né, trabalhar essa álgebra, não tem números, né, que a gente tem que ir além disso, tá? E, de novo, aqui nesse capítulo a gente tem trajetórias, circular, né? Tem deslocamento, não tem deslocamento, produto vetorial, realiza ou não realiza força magnética, realiza ou não realiza trabalho e tal, né? Isso que é importante da gente trabalhar aqui. Então, isso aqui é a nossa resposta ao A, que é a velocidade. E a massa? Né? Posso voltar agora, pegar esse camarada que está aqui, né? E voltar lá atrás, né? Então, se eu separo aqui agora, né? V ao quadrado é igual a 2K sobre M. Então, a massa vai ser igual a 2K sobre V ao quadrado. Agora, substituindo ali, então vou ter que a massa vai ser simplesmente álgebra, né? Então, 2K, né? Que vai multiplicar V, 1 sobre V ao quadrado. Então, vai ter aqui, ó, Q ao quadrado, V ao quadrado, R ao quadrado, dividido por 2K ao quadrado. Quadrado quarto, com esse cara que está aqui. E aí a minha massa por álgebra, só para completar, né? Q, vou colocar assim, B, R quadrado, dividido por duas vezes a energia cinética. Resolvido o meu problema. Seguindo adiante, vamos para 4. Vai ajudar para a gente a questão anterior nessa daqui agora. Tá? Na figura abaixo, uma partícula carregada, hein? Tem carga. Penetra numa região onde existe um campo magnético uniforme. Tem campo magnético. Se ela entra, ela tem uma certa velocidade. Então, tem velocidade, tem carga que vai sofrer a ação de uma força magnética. Nessa região onde tem um campo magnético, ela descreve uma semicircunferência, como a gente já sabia, porque a força magnética é perpendicular ou ortogonal ao deslocamento. Então, ele vai fazer com que a velocidade vá sempre mudando de direção barra sentido, né? A partícula passa 130 segundos na região onde tem o campo magnético, ou seja, enquanto ela entrou aqui, saiu aqui, né? Escreveu essa trajetória aqui, ela gasta, né, 130 nanosegundos. Beleza? Essa partícula ela pode ser tanto um próton quanto um elétron. Né? É parte do problema descobrir se é um elétron ou se é um próton. Pergunta: qual é o módulo do campo magnético? Cara, não só disse o tempo. Como é que eu vou descobrir o módulo? Calma. E B, se a partícula é enviada novamente para a região onde há o campo magnético, com energia cinética duas vezes maior, né? Quanto tempo ela permanece agora nessa região? Então vamos lá. Então devagar, vamos fazendo primeiro o item A. Né? Vamos tentar descobrir, né? Eu tenho tempo, então eu tenho que escrever as coisas em função do tempo. Então eu tenho que pensar, de onde eu vou tirar o tempo? O único lugar onde tem tempo é na velocidade. Velocidade é igual ao espaço percorrido pelo tempo. Então temos que deixar explícito de uma certa maneira a velocidade, para da velocidade a gente explicitar, por sua vez, o tempo. Joia? Aonde que tem velocidade aqui? Tem na energia cinética, certo? E tem também aonde? Na força magnética. Por quê? Porque a força magnética é QV vetor B. E a força magnética, ela também desempenha nesse problema o papel da força centrípeta, que é massa
da partícula vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Então, vamos pensar de que maneira a gente pode juntar todas essas informações. Vamos lá. Então, a força centrípeta é a minha força magnética, né? Vamos colocar B, desculpe. Magnética, isso a gente sabe. Força centrípeta, m, velocidade ao quadrado, pelo raio da trajetória. No caso, o raio da trajetória é exatamente isso aqui, ó. Né? Esse é o cara, esse é o R. Igual a QVB. Todo mundo é ortogonal, então já estou fazendo, né, o produto vetorial ali, né? Já vai dar a seno de 90, que é igual a 1. Tá? Então, beleza, olha só. Quadrado cancela esse cara, eu já tiro a velocidade, né? Que a velocidade vai ser igual a, né, QRB sobre a massa, né? Agora, lembrando que a velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Quanto que ele percorre nesse intervalo de tempo 130 nanosegundos? Metade da circunferência. Então, ΔS é o quê? 2πr é a circunferência inteira. Metade da circunferência é πr. É igual a quem? QRB sobre a massa. Né? Então, agora, de novo, eu posso cancelar. R corta com R, né? E aí eu posso tirar o tempo. Meu tempo aqui, só multiplicar cruzado, todo mundo. Vou ter π vezes a massa, dividido por, quem que sobrou lá em cima? A carga vezes o campo magnético. Não é isso? Eu quero o campo magnético. Desculpe aí, mas vou voltar para trás aqui. O campo magnético vai ser, né? Massa π vezes m, π vezes a massa, Q vezes o tempo. Eu tenho tempo? Tenho. A carga. Aí ele diz que pode ser tanto um próton quanto um elétron. Então eu sei a carga. A carga, ela é aqui em módulo, né? E 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Sei que π é um número. Agora a massa. Como é que eu vou descobrir a massa? É o próton ou é um elétron? Então tem que pensar. Então vou colocar esse camarada aqui em algum ponto aqui. Então nesse ponto dessa trajetória, ele tem essa velocidade. Regra da mão direita. Aonde que está a força agindo sobre essa partícula aí? V para baixo, B para cima, a força magnética vai estar para cá, se a carga for positiva. Ou, se for negativa a carga, força magnética vai estar para cá. Estou chamando de B, né? Para carga negativa. E aí, a força está fazendo com que a partícula descreva uma trajetória como essa daqui. Qual força, a positiva ou a negativa, vai fazer ela percorrer essa trajetória da forma como está desenhado? Essa daqui não faz esse serviço. Então, só esse camarada que está aqui. Esse camarada aqui é para carga positiva. Então, quem é que tem carga positiva? O próton é elétron. Ah, é o próton. Então, a massa que entra aqui é a massa do próton. Ah, quanto que é a massa do próton? 1,6 vezes 10, 1,67 vezes 10 a menos 27 quilogramas.
O tempo, 130 nanosegundos. Substituindo todos os valores aí, né, a gente obtém um módulo para o campo magnético de 0,252 Tesla. Esse é o meu A. O que acontece se você agora no item B dobrar a energia cinética? Então você pega aqui a energia cinética, né? A energia cinética é mv ao quadrado sobre 2, tá bom? Então, o que acontece? Você vai pegar a energia cinética nova, ela vai ser igual a 2 vezes a energia cinética antiga que você tinha, beleza? O que acontece com a velocidade? Quando a gente faz isso aqui, né, subtraindo aqui, ó, a velocidade, ela é a raiz quadrada, né, de 2 vezes a energia cinética pela massa. Se você duplica a energia cinética, né, o que acontece com a velocidade? Ela aumenta de um fator, vai aparecer um 2 aqui, né? Velocidade linha vai ser linha. Então vamos substituir aqui. Então vou ter raiz quadrada, se a raiz quadrada desce até aqui embaixo, né? De 2 vezes a energia cinética sobre a massa, vezes um 2 aqui, ó. Que veio desse cara que está aqui, ó. Vamos mudar a cor dele só para explicitar. Né? Então, esse 2 que está aqui, eu estou desenhando esse cara que está aqui, ó, 2 aqui. Então, isso vai ser o quê? Raiz de 2, que é o cara que está ali, vezes raiz de 2k sobre m. Raiz de 2k sobre m é a velocidade antiga. Então, v', nova velocidade, é raiz de 2 vezes a velocidade inicial. Aumentou a velocidade, então ele vai gastar um tempo menor, não é isso? Espera, vai depender velocidade e tempo, né? Tempo não depende só de velocidade, também depende da trajetória, do tamanho do percurso do ΔS. O R depende da velocidade. Vamos ver? Olha só, dessa relaçãozinha aqui de cima, ó. Se eu quero, né? O R, ele é igual a, olha lá, velocidade vezes a massa dividido por QB. Mantém a carga igual, campo magnético igual, então a mesma partícula, a mesma massa. Se você multiplica a velocidade por um fator raiz de 2, então você também aumenta R por um fator raiz de 2. E aí, quanto que vai ser? Agora, olha só, olhando para esse cara que está aqui, ó, né? Se, então agora, o tempo, eita, vai ser ΔS. ΔS é πr sobre V. Você vai multiplicar, né, por R, o R por raiz de 2 e a velocidade por raiz de 2. Isso aqui vai ser, né, então, né, um novo tempo, vai ser I R' por V'. Desculpa aqui. I. Quem que é R'? Raiz de 2 R. Quem que é V'? Raiz de 2 V. Cortou. Vai sobrar πRV, que é quem? ΔT. Então, pergunta, né? Quanto tempo ele permanece agora nessa região? Não muda, o mesmo. ΔT' é 130 nanosegundos. Legal? Pronto para a próxima?
Quinto problema, esse é um probleminha jóia. De novo, também envolve muita física 1 esse capítulo, não tem jeito de fugir, tá? Também literal para a gente fugir desse negócio que é só substituindo a formulinha, não é só substituindo a formulinha, tá? Então, olha lá, uma barra de massa M, tá aqui, e raio R, repousa sobre dois trilhos paralelos de comprimento D. Então, o trilho tem comprimento D aqui. E que estão separados por uma distância L. Tá aqui a distância L. Né? Pela barra passa uma corrente I. Aqui a corrente I. Está descendo a corrente. Aqui tem que tomar cuidado com esse I, tá? Já vou mostrar por quê. I. A barra roda sobre trilho sem deslizar. Então ela roda. O que a gente lembra de física 1? Quando o objeto está rodando, né, rolando uma bola ou um cilindro, como nesse caso, né, ele tem duas energias cinéticas. Ele tem energia cinética de translação, porque ele está transladando, ao mesmo tempo ele está rodando, e uma energia cinética de rotação. Joia? Na região espacial em que o sistema se encontra, há um campo magnético uniforme perpendicular à barra e aos trilhos. Está aqui o campo magnético apontando para baixo. Se a barra parte do repouso, então assim inicialmente ela está parada, né? Qual é a velocidade da barra quando ela sai dos trilhos? Então ela está aqui numa extremidade, né? Paradinha. Solto ela, vai aparecer alguma força. Será que tem força que vai agir? Vai puxar ela para cá até o ponto em que ela cai. Essa força vai acelerando a barra, ela vai rodando e transladando e chega aqui, né, com uma velocidade v de translação, né? Qual é essa velocidade quando ela pula dos trilhos? Essa é a dúvida, né? Essa é a pergunta. Então, primeira coisa, tem força? Provavelmente tem. Então, a força que age sobre essa barra que está aqui transportando corrente é uma força magnética que a gente viu sobre fios, né? Ela é a corrente vezes o comprimento dela, né? Um vetorzinho, a gente coloca o vetorzinho no L. Na aula eu mostrei para vocês, porque considera-se que corrente não é vetor, né? Produto vetorial campo magnético. Então, se a gente olhar aqui, corrente, comprimento está para baixo, descendo, de cima para baixo na barra. Campo magnético, de cima para baixo. Isso, produto vetorial, regra da mão direita, é difícil mesmo, né? Vocês estão vendo que eu estou me contorcendo aqui. Vai estar para a direita. Então, tem sim uma força magnética. Consigo fazer uma reta para a direita. Essa força magnética acelera, essa força magnética realiza trabalho sobre o trilho, tá? Então, é mais fácil a gente pensar no trabalho e na variação da energia cinética nesse problema, que é sempre muito mais fácil. Lá o professor de Física 1 mostrou para vocês que existem duas formas da gente resolver os problemas, né? Um é o vetorial, pensando em quê? Pensando em vetores, força, aceleração e tal, tudo mais. Outro tipo de problema, outra forma de resolver esses problemas é pensando em escalares, em números, que é trabalho e energias. Essa é a forma sempre mais fácil, a primeira com que vocês têm que pensar em resolver o problema. Então, a força magnética, ela realiza trabalho arrastando a barra, né, de uma extremidade. Vou colocar aqui, ó, feminino. De uma extremidade até a outra extremidade, né? Então, ela faz esse trajeto, né? Então, a força magnética vai realizar trabalho. Então, existe um trabalho aqui, né, realizado, que é a força, né, vezes o deslocamento. Produto escalar, isso aqui, ó, é módulo do primeiro, módulo do segundo, e cosseno do ângulo entre eles. Qual que é o ângulo entre a força magnética e o deslocamento? Os dois estão paralelos, então é zero, cosseno de zero, 1. Por isso que eu já estava de cara escrevendo aqui. Isso daqui sempre é igual à variação da energia cinética, né? Teorema trabalho energia cinética, que é a energia cinética final menos a inicial, né? A inicial é zero, por quê? Porque ele parte do repouso.
Então, é igual a energia cinética final lá. Então, quanto que é a energia cinética dele? A energia cinética, essa é a tchan do negócio, ela tem duas componentes. Porque ele está rodando e ele está, ao mesmo tempo, transladando. Qual que é a energia cinética de translação? É a massa do cilindro, velocidade dele ao quadrado, sobre 2. E a de rotação? Então é o momento de inércia, vamos colocar aqui o linha, que é o análogo da massa, velocidade de rotação angular ao quadrado, sobre 2. Então eu tenho que saber quem que é o momento de inércia do cilindro. Isso aí é tabelado, a gente não precisa, né? Esse cara aqui é m, a massa dele, minúsculo, o raio dele ao quadrado, sobre 2. E a velocidade angular? Será que existe uma relação entre o ômega, a velocidade angular, e a velocidade da translação? Tem. Física 1, finzinho de física 1, a gente tem que ômega é igual a V sobre R. Então, aqui, né, a gente tem que I' ômega ao quadrado sobre 2 vai ser igual a, né, mr ao quadrado sobre 2 vezes ômega ao quadrado. V ao quadrado, R ao quadrado, o 2 o 2 daqui com o 2 daqui vira 4. Corta os raios, dá mv ao quadrado sobre 4. Então, esse cara que está aqui é mv ao quadrado sobre 2 mais mv ao quadrado sobre 4. Então, a energia cinética total ali, sobre 2 sobre 4 é o quê? 3 quartos, 3 meios, certo? Né? Opa, 3 meios, 3 quartos. Então, esse cara que está aqui é 3mv ao quadrado sobre 4. Então, vamos ver aqui, ó. Trabalho, então, força vezes deslocamento. Quem que é a força? Então, a força é corrente, I, né? Por isso que eu chamei de linha de momento de inércia. O comprimento L vezes B. Produto vetorial aqui dá simplesmente ILB seno de θ. Quem que é o ângulo? O ângulo é 90 graus. Seno de 90 é 1. Eles são ortogonais. Vezes o deslocamento. Quanto que é o deslocamento total? Dzinho. Isso tem que ser igual à energia cinética. 3mv ao quadrado sobre 4. Acabou o problema, na verdade, né? A velocidade aqui, então, ao quadrado vai ser igual a 4 vezes a corrente, vezes o comprimento dos trilhos, vezes campo magnético, tudo isso aí, vezes Dzinho, sobre 3 vezes a massa, quadrado isso aqui, raiz quadrada. Morreu, né? Prontos agora para terminar o último problema. Agora é sobre torque, né? Um anel condutor de raio 5 centímetros, vou fazer ele literal, né? 5 centímetros, está em um campo magnético uniforme onde tem 3 militesla. O anel carrega uma corrente de 5 amperes. Encontre o torque máximo e a faixa de valores de energia potencial do sistema do anel, né? Para diferentes orientações do anel, na verdade. Então, só para a gente lembrar, né? Se eu tenho aqui uma região do espaço, um campo magnético, e aí eu coloco aqui uma espira transportando uma corrente I, a gente pode colocar, da maneira como eu estou fazendo aqui, né, associar a ela um vetor, que é o momento de dipolo magnético. O spin é um momento de dipolo magnético. O Mi, momento de dipolo magnético, é a corrente, né, vezes a área da espira. No caso, ela é circular, né, essa área que está aqui é πr ao quadrado. Vamos colocar assim, a área. N é um vetorzinho normal à superfície dado pelo quê? Pela regra da mão direita.
corrente. Então, corrente está nesse sentido, igual o meu desenho, mi está para cima. Então, nesse caso aqui é I é R ao quadrado, R em minúsculo, vetor normal à superfície. Então, essa espira que está aqui, ela pode ter, pelo menos, duas orientações, pode estar paralela, como é nesse caso, pode estar antiparalela. Só inverter aqui a minha corrente, aí o Mi agora está para baixo. Ela pode estar com um certo ângulo aqui, né? Isso tudo medido com relação ao campo magnético. Então, aqui, nesse caso, meu ângulo é esse, né? Então, pode pensar sempre em diferentes posições. Então, a gente tem que lembrar que, né, o torque que aparece, como a gente fez na nossa sala de aula, o torque que aparece nessa espira, essa é uma das formas da gente pensar, ele é dado por, né, Mi, vetor, campo magnético. Em módulo, o torque, ele é, então, módulo do primeiro Mi, módulo do segundo B, seno, porque é produto vetorial do ângulo. Só que, então, a gente tem aqui, ó, dois valores máximos, dois valores extremos, né? O seno pode ser mais 1 ou menos 1. Ele pode ser mais 1 para θ igual a π sobre 2, 90 graus, ou é menos 1 para ângulo, né? Lá embaixo, né? 2π, 3π sobre 2. Quando ele está, então, né? Paralelo, desculpe, quando ele está B para cima, né? 90 graus, né? Ou quando ele está, né? Do outro lado, 90, 180, 270 graus. Então, o torque máximo vai ser, então, se o valor máximo é mais 1, vai ser simplesmente Mi B. Os valores para cálculo de Mi eu tenho, né? Então, eu tenho a corrente? Tem 5 amperes. Tenho o raio? Tem 5 centímetros. Então, eu sei quanto vale Mi. E o B, eu tenho 3 militesla. Então, só fazer essa continha aí, a gente obtém o valor. Esse aqui é o meu A. Isso é uma forma da gente calcular, né? Outra forma da gente ver é que existe, a gente conseguiu construir uma energia de potencial de interação entre o momento de polo magnético e o campo magnético. Escalar vezes o campo magnético. E aí a gente interpreta aqui o seguinte: a natureza sempre busca a condição de mais baixa energia, não é isso? Então, o torque é tal que faz sempre com que essa energia potencial, dada por essa expressão que está aqui, seja o menor valor possível. Vamos pensar aqui, ó, né? Então, é menos módulo do primeiro, módulo do segundo, produto escalar é cosseno do ângulo entre eles. Só que, de novo, esse cara é mais 1 ou menos 1. Mais 1 agora, quando o quê? O ângulo θ é igual a zero. E menos 1 quando θ foi igual a π. Ou seja, quando ele está, né, paralelo, quando ele está antiparalelo. Então, o valor maior dele, né, vai ser quando ele tiver menos 1 com menos 1, então vai ser quanto? MB. E o valor mínimo é quando ele for paralelo, menor valor, por isso que ele vai tender a ficar sempre negativo, né? Menos MB. Então, quanto que é
a variação que a gente tem, né? A faixa de variação. MB menos MB, 2 vezes MB. Então, essa é a faixa, ele está perguntando ali, né? A gente pegou os valores extremos. Joia? Então é isso. Com isso eu termino aqui essa aula. Se vocês tiverem dúvida, entre em contato comigo, por favor, escrevam um e-mail. E bons estudos para vocês. Até a próxima.